Olá, saudações a todas, todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Toques de Cuidado. Bem, temos falado aqui sobre práticas ampliadas de cuidado. Falamos sobre o cuidado físico, sobre o cuidado emocional, falamos sobre o cuidado social, energético e, por fim, falamos sobre o cuidado financeiro. Hoje, trazemos um tema um tanto quanto polêmico e muitas vezes até banalizado. Falaremos sobre sexo e o cuidado e a saúde sexual. Bem, a polêmica eu deixo pela seguinte perspectiva. Eu ofereço hoje dois vieses, dois olhares sobre essa temática. Dois olhares que são bem antagônicos, bem contrários um ao outro. O primeiro trata-se de uma visão que traz o sexo numa lógica de prazer, quando eu utilizo essa dinâmica corporal para satisfazer as minhas, porventura, necessidades sexuais, inclusive. E aí, dentro dessa lógica, vamos falar um pouco sobre a potência, sobre a capacidade funcional, sobre a habilidade de desempenhar essa função. Enquanto fisioterapeuta, uma de minhas formações, vamos conversar um pouco sobre alguns exercícios, sobre algumas práticas essencialmente físicas, mas também algumas emocionais, psíquicas, para que a gente possa dar mais conta e sermos mais felizes com essa habilidade. O outro ponto de vista diz respeito às chamadas medicinas tradicionais. Quando falamos então da medicina ayurvédica na cultura indiana e sobre a medicina tradicional chinesa. Essas práticas, elas vão entender que essa energia sexual, sem dúvida uma das energias mais potentes, mais significativas que nós temos em nosso corpo, ela tem que ser, na verdade, transmutada. E aí eu digo que essa energia ela é uma das mais potentes porque ela é capaz, inclusive, de gerar uma vida. E aí, para esses teóricos, dentro desse campo da filosofia, muitas vezes presente em conceitos religiosos, ainda que não seja pretensão nossa trazer um viés religioso para essa discussão, mas eles vão dizer que essa energia, à medida que ela é transmutada, ela sai de uma lógica ligada à procriação para uma lógica da criação, da criatividade. E à medida que essa energia ela ascende centros energéticos mais superiores, chakras superiores, a gente pode desenvolver faculdades, habilidades que são, pela grande maioria, desconhecidas e talvez inimagináveis. Bem, esse conteúdo, a saúde, o cuidado sexual, normalmente ele estaria ligado a questões de doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo. É um campo que a gente não vai abordar aqui, apesar de existir muita informação sobre isso, essencialmente nos métodos de barreira, como a camisinha, por exemplo, que vai tentar dar conta da prevenção dessas doenças sexualmente transmissíveis. E poderíamos também falar na fertilidade, que é um campo que também não entraremos agora. Ainda que esses dois vieses que eu já havia comentado vão trabalhar a fertilidade, a procriação de modo distinto. Até porque um separa a prática sexual da simples reprodução, enquanto o outro vai ligar a prática sexual mais direcionada a essa capacidade de gerar e criar novas vidas. Mas então, qual é, já disse agora o que a gente não vai falar e dissemos o conteúdo que a gente vai abordar. E qual é a minha aproximação com essa temática, num viés profissional e num viés pessoal? Profissionalmente, sempre eu acreditei na importância de fazer uma avaliação bastante ampla, bastante global sobre os indivíduos e sobre os seus problemas. Nessa avaliação, sempre, à medida que o paciente vai tendo mais confiança no processo terapêutico, o conteúdo sobre a sexualidade sempre vai aparecendo. E mesmo quando esse conteúdo não aparecia ou não aparece,
durante o trabalho físico, emocional, energético como um todo, muitas vezes esse paciente já trazia melhoras nesse campo, apesar desse campo não ter sido levantado como um empecilho, como um problema para a saúde desse sujeito. E aí, muitas vezes, pacientes ligados a campos de deficiências várias, pacientes que sofreram, por exemplo, acidente vascular encefálico, popular derrame, ou pacientes na terceira idade, muitas vezes, ao se trabalhar conteúdos, como por exemplo a incontinência urinária, que é um campo bastante relacionado a essa fisioterapia uroginecológica, ligado, lógico, à sexualidade, muitas vezes esses pacientes, ao trabalhar esses outros campos, tinham melhoras nesse conteúdo sobre sua sexualidade. E aí vinham todos felizes, falar, doutor, eu não havia dito, mas estou sentindo melhoras em um determinado campo aí, que no caso é a sexualidade. E numa perspectiva pessoal, eu conheci essa temática ainda muito jovem, quando tive relações e as minhas companheiras, mais de uma no caso, tinha a prática de pompoar. E aí quando conheci essa técnica de pompoar, fiquei, na verdade, maravilhado. E eu lembro e brinco que na época eu me prometi que quando casasse, dizia eu na época, eu daria um curso de pompoar para minha mulher, por ser uma prática muito interessante, que dá sem dúvida um up, uma qualidade muito significativa nessa prática sexual. Enfim, e aí dentro desse contexto eu comecei a pesquisar mais sobre esses conteúdos. Inclusive já na universidade fizemos algumas pesquisas, orientamos alguns trabalhos de conclusão de curso que diziam respeito a essa relação entre a fisioterapia e a sexualidade, entre a fisioterapia e essa relação urológica, ginecológica, ligada diretamente ou não a esse campo sexual. E, de fato, para nossa grata surpresa, sempre um bom trabalho tinha respostas positivas também nesse viés sexual. E nessa lógica, há de se falar que o trabalho ele circunscreve essencialmente uma relação física e emocional. Mas, claro, a nossa libido, os nossos desejos dizem respeito a outras esferas, a outras perspectivas. Inclusive, muitas vezes, ligada ao outro ego, ao outro sujeito, né? E aí, nesse outro, a gente já não consegue influenciar tanto. Mas no que diz respeito à nossa responsabilidade, há trabalhos que podem e devem ser realizados para que a gente consiga de modo mais harmônico, de modo mais natural e com uma maior capacidade, com uma maior potência para desempenhar essa função, no caso, a função sexual. E no que diz respeito, então, já entrando em uma perspectiva prática, no primeiro viés, no primeiro ponto de vista, quando eu trago a sexualidade dentro de uma perspectiva de potência funcional, de capacidade física, de habilidade de desempenhar essa função. Vamos falar numa perspectiva física, aí vou trazer alguns exercícios interessantes para que a gente possa fazer e melhorar o nosso corpo em relação a isso. E aí esse desempenho sexual, como qualquer outro desempenho físico, ele é algo que pode e deve ser trabalhado. E aí esse trabalho, essa prática vai aumentar o nosso empenho, né? o nosso resultado nisso. E como qualquer treino, a gente pode de fato atingir, se não a maestria, uma capacidade bastante interessante do desempenho dessa função. No que diz respeito ao campo emocional desse trabalho, bem verdade é que está muito ligado à capacidade que eu tenho de amor próprio, de entender que eu sou potente, que eu sou suficiente, que eu sou capaz de fazê-lo, tendo eu o corpo que eu tenho, a forma como eu faço para realizar essa ou outras funções, mas eu tenho que me entender como suficiente para isso. E essa capacidade, para que se melhor desenvolva,
A gente pode utilizar práticas de afirmações positivas, práticas de visualização, de mentalização criativa. Inclusive, já falamos sobre isso em outro vídeo. E à medida que eu vou entendendo e vou me trabalhando como suficiente para isso, fazendo uso de muitas vezes de psicoterapia, de treinos mentais para isso, eu vou trabalhando essa minha libido, esse meu desejo, esse meu apetite sexual. Na lógica física, talvez seja até mais fácil de se trabalhar, porque a musculatura que vai contribuir para essa função, como qualquer outro músculo do nosso corpo, é uma musculatura que pode ser trabalhada e a partir desse trabalho a gente evolui nessa função muscular. E aí a gente tem que falar da chamada musculatura do assoalho pélvico. Assoalho pélvico, também chamado ali de períneo, essa região, eu chamo lá na universidade, é como se fosse o forro, é como se fosse o chão do nosso corpo. É aquela musculatura que vai estar na popular bacia, na pelve, né? Em toda essa relação onde o povo antigo chamava de anca, de cadeira, né? E aí essa musculatura, eu brinco lá com o meu público da terceira idade. Se o músculo aqui, que a gente está trabalhando direto, ele fica fraco, imagina o músculo que a gente não está vendo, que ele está lá na intimidade do nosso corpo. Então, muito frequentemente, essa musculatura ela é vulnerável a essa fraqueza, ela literalmente cede à pressão. O que nessa população mais velha vai dar a popular pitose de bexiga, a bexiga cai e aí vai gerar problemas vários, como por exemplo a incontinência urinária. Para realizar o treino muscular desse grupo, desse musculatura do assoalho pélvico, o que a gente vai fazer? Vamos utilizar contrações que podem ser mantidas ou contrações que são intermitentes. Para isso, olha só, o grande exemplo é segurar o xixi e segurar o cocô, as fezes. Então, para essa musculatura, o períneo, ela tem alguns orifícios, alguns buracos, por assim dizer, que são os esfínteres. E aí nós temos o esfíncter uretral, pelo qual passa a uretra, e temos o esfíncter anal. Temos outros, inclusive, né? Mas esses vão ser os que a gente vai trabalhar preferencialmente agora nessa musculatura. Então, como não temos ainda, a grande maioria das pessoas, uma boa consciência corporal, porque um determinado músculo, você pode contrair ele ao seu prazer, como você quer. Por exemplo, a capacidade de piscar. Você consegue, por exemplo, piscar com os dois olhos, assim, separados? Pisca com um olho e pisca com o outro? Algumas pessoas não conseguem. Bem como desenvolver musculaturas específicas. Algumas pessoas movimentam o músculo da orelha, o músculo auricular, né? Eu, por exemplo, esse músculo não consigo trabalhar. Mas enfim, lá na musculatura pélvica, você vai conseguir, com um trabalho bem interessante, bem feito, contrair essa musculatura ao seu prazer, como você quiser. E aí, mas agora, vamos fazer uma contração geral, contrair toda essa musculatura. Então, o que você vai fazer? Vai inspirar profundamente, e aí nós temos uma aula prometida sobre a respiração, mas a priori, vamos fazer a respiração de modo global, principalmente tendo ela numa relação abdominal. Então, para respirar, eu vou movimentar a barriga. Quando inspira, a barriga cresce. Quando expira, o ar sai e a barriga murcha. O umbigo, ele vai para dentro e para cima. Então, nesse movimento de expirar, soltar o ar, quando a barriga faz essa contração, você vai segurar o xixi e o cocô e mantém essa contração. Para que você perceba isso de modo mais fácil, talvez no banheiro, quando você for fazer xixi e ou cocô, faça uma força para segurar, só para sentir como é que esse movimento acontece, ok? E aí agora, para fazer esse treino, esse exercício, então sempre na expiração, eu vou representar o meu períneo com a minha mão. Então quando você soltar o ar, você contrai o cinturão abdominal e contrai toda essa musculatura do assoalho pélvico.
tanto o xixi quanto o cocô, segurando então a musculatura de vocês mulheres, da vagina e do ânus, e de nós homens, o pênis, a bolsa escrotal e o ânus. Contrai tudo. Em vocês mulheres, vocês vão perceber que a vagina, a vulva como um todo, ela dá uma contração e ela vai se aproximando, apertando, literalmente. Em nós homens, o pênis ele dá uma certa fisgadinha e a bolsa escrotal ela levanta, sabe? Aproximando aí a pelve, tudo bem? Então vamos fazer isso. A priori, eu nem quero colocar uma frequência bem estabelecida, tá? Mas faça até você ter uma relativa fadigazinha. Pode fazer umas 10, 15 repetições mantidas. Então, inspira, relaxa, expirou e contrai, ok? Como eu quero um grande fluxo respiratório, um grande volume de oxigênio, então vamos demorar um certo tempo nessa contração, ok? Depois vamos falar então sobre a respiração e esse exercício vai ser potencializado, vai ser otimizado com uma melhor dinâmica ventilatória, tá? Então vamos fazer esse movimento aí por aproximadamente 10, 15 vezes. Relaxa um pouco, fica um pouquinho descansando ali e pode repetir mais 1, 2 séries disso. Caso essa contração mantida seja desconfortável para você, você pode fazer ela de modo intermitente, contraindo, solta, tá? E esse é um exercício que eu considero fantástico e essencial para que todos nós façamos, para nossa qualidade de vida, para o nosso futuro inclusive, ok? E aí eu brinco lá tanto na universidade quanto na clínica, especialmente com a população de terceira idade, que é a capacidade que você tem com esse exercício, jogar uma incontinência urinária que você poderia ter porventura com 50, com 60 anos, você vai jogar lá para 80, para 90, né? E quiçá não tenha nunca um problema desse, correto? E aí essa contração muscular, como eu já havia dito, ela pode ser feita de modo intermitente. E eu falo que é interessante esse exercício porque você pode estar ali vendo a sua novela, por exemplo, conversando com alguém e sem que essa pessoa saiba, você está ali trabalhando a sua musculatura do assoalho pélvico. Esse, então, de fato, é um exercício muito, muito interessante. Algumas pessoas vão categorizar esse tipo de exercício dentro do pompoar, que é uma prática que muitas mulheres fazem para trabalhar essa musculatura do assoalho pélvico, essa musculatura que circunscreve o seu órgão sexual. Na fisioterapia, temos uma série de exercícios que chama exercícios de Kegel, que é muito interessante, vai fazer esse mesmo treino, esse mesmo trabalho, correto? E aí temos outras práticas que vão trabalhar esse fortalecimento. Eventualmente, podemos inclusive, evoluindo essa prática, começar a utilizar pesos, igual lá na musculação mesmo. Então, para as mulheres, há cones vaginais, que são estruturas que são introduzidas no introito vaginal e ela tem que segurar esse cone. E aí nós temos vários cones com medidas e pesos diferentes. Temos também o chamado colar tailandês, que vai trabalhar trabalha-se muito essa musculatura do assoalho pélvico, né? E para os homens, e aí normalmente para os homens eu faço uma improvisação, né? Normalmente eu sugiro que segure algumas coisas aí, tipo uma toalha, por exemplo, com o seu membro estando ereto, né? E aí você vai colocar toalhas aumentando essa progressão. Você pode começar, por exemplo, com uma toalha de rosto, vai para uma toalha de banho, né? E desenvolvendo bem essa prática, você está segurando ali uma colcha, por exemplo, bem grande, de casal, né? E aí você vai estar bem desenvolvido, apto para uma boa função sexual. Correto? Então, essa prática, esses exercícios já vão dar um pontapé inicial maravilhoso para sua capacidade e sua função sexual. Ao se trabalhar essa musculatura, você vai aumentar a irrigação sanguínea
E aí nas mulheres, por exemplo, que sofrem de uma certa desidratação, de uma não lubrificação, por assim dizer, ao se trabalhar essa musculatura vai irrigar melhor essa área e vai também contribuir nessa lubrificação vaginal, né? Eu falei lá de hidratação, sem dúvida, a ingesta hídrica é importante também para auxiliar esse processo, e na população mais velha, de terceira idade, isso é mais importante ainda, tá? Então falamos desse cenário físico, de uma forma de trabalho físico que eu posso desenvolver, desempenhar e praticar. Falamos também de um cuidado emocional, e aí eu vou utilizar estratégias emocionais, fazendo ou não uso de uma psicoterapia, mas estratégias emocionais que eu vou me entendendo, compreendendo que eu sou de fato capaz, apto para realizar essa função, e eu me amo e estou ali disponível para me satisfazer. A grande ideia, e satisfazer o outro inclusive, claro, né? A grande ideia com isso é gozar de sua corporeidade, de suas relações. E aí esse verbo tem claramente uma conotação dupla nessa lógica, né? Que possamos ser de fato felizes e termos prazer na vida, nas relações, nas nossas atividades. Por falar em prazer, o segundo ponto de vista, o segundo olhar, ele vai muitas vezes negar essa lógica de prazer. Porque muitas vezes esse foco, essa perspectiva, coloca o prazer numa perspectiva mais do ego, de satisfação do ego, do apego. E aí, para essa corrente de pensamento, muitas vezes, esse prazer tem que ser negado. Não que nós não tenhamos felicidade, não que nós não tenhamos prazer, mas nós simplesmente não vamos focar a nossa busca nessa lógica pura e simplesmente do prazer, como se fosse uma perspectiva hedonista ou de carpe diem, né? De aproveitar a vida ao máximo. Então, a lógica é, claro, se satisfazer, se preencher, mas numa perspectiva muitas vezes secundária. Eles vão dizer muitas vezes que nós não devemos realizar as nossas ações por prazer. Devemos fazê-lo porque temos que fazê-lo, não buscando pura e simplesmente o prazer. Lendo um livro e assistindo uma palestrinha do Trigueirinho, ele falou certa feita que, fazendo referência ao povo tibetano, que nós inclusive não devemos pensar em sexo. Até porque quando focamos no sexo, nós mantemos a nossa energia lá nos chakras mais básicos. Esse, inclusive, é um tema para uma nova conversa, né? Nós conversarmos sobre esses centros de energia, sobre esses chakras, de acordo com a literatura, com a tradição ayurvédica indiana. Então, esses chakras são esses centros de energia mais inferiores, mais básicos, que dizem respeito às glândulas lá sexuais, correto? E ao pensar em sexo, então, nós mantemos essa energia ali, nessa região. De acordo com esses teóricos, com o Trigueirinho nesse livro e nessa palestra também, ele vai dizer que quando não pensamos, nós permitimos que essa energia, essa então Kundalini, que repousa ali na base da coluna vertebral, ela ascenda, passando então por centros energéticos mais superiores. E à medida que esses centros energéticos são preenchidos, são animados por essa energia sexual, por essa Kundalini, vai abrindo portas da percepção. E aí a gente vai adquirindo aí, como eles falam, faculdades mentais, por demais interessantes. Literalmente poderes inimagináveis, correto? E aí para isso eles vão dizer que nós temos que transmutar essa energia. Ou seja, pegar essa energia que tinha um viés sexual e utilizar ela numa outra lógica, numa outra perspectiva. Para eles, um dos grandes resultados positivos dessa transmutação é o desenvolvimento dessa criatividade. E aí usam até um jogo de palavra, quando essa energia deixa de servir à procriação e vai servir à criação. E aí a partir disso nos tornamos seres mais
criativos, mais intuitivos, mais perceptivos, mais ligados a outras perspectivas. Esse trabalho de transmutação dessa energia sexual está muito ligado a práticas como o Tantra, o Tantrismo, dentro da cultura ayurvédica, mas também ligados a meditações ou práticas de sujeitos que muitas vezes se abdicam da prática sexual, como monges, cúrias, padres, enfim. Esse campo, essa relação ainda voltada, ainda restrito nessa dinâmica de religião, que, como já dissemos, não é o nosso foco aqui por hora, tá? E aí, de todo modo, essa energia sexual, essa Kundalini, ela tem que ser por nós trabalhada, tem que ser por nós cuidada. A medicina tradicional chinesa, inclusive, tanto quanto a ayurvédica, vai dizer que à medida que gastamos muito essa energia, a gente vai consumindo inclusive a energia ancestral, as nossas bases energéticas. E aí começamos a ficar literalmente consumidos por esse excesso dessa realização, dessa função sexual. E aí ficamos cada vez mais fracos, cada vez mais vulneráveis, não só fisicamente, quanto emocionalmente e energeticamente. E aí essas teorias, elas todas concordam na necessidade de se cuidar dessa energia, de se evitar os excessos como um todo, né? E aí a partir disso aí focar o uso dessa energia para outras funções. Bem, e você? O que você acha? Quais são os olhares mais interessantes para a gente, para a nossa vida? Né? Não que nós tenhamos aqui nesse canal de apontar um cuidado, uma lógica melhor do que a outra. Né? Deve existir aí sempre um caminho no meio, embora os vieses costumam puxar cada um para o seu lado essa lógica de trabalho. Né? Eu confesso que eu particularmente tento transitar num caminho do meio aí, mas ainda estou aprendendo, ainda estou me desenvolvendo nesses olhares. Então fico por aqui com esses toques de cuidados. Mais uma vez, se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe aí esse conteúdo relevante para que os seus tenham acesso a esses saberes e a essas práticas. Pratique o exercício e comente aqui quais são os seus resultados. Saúde e paz!